O desafio de hoje é reformar esse armário. Esse armário foi criado para esconder o bujão de gás e a lixeira, só que ele já estava caindo aos pedaços e a gente resolveu reformar para combinar mais com essa área que a gente está fazendo, aqui do lado de fora da nossa cozinha. No início, a ideia era só reformar, mas ele estava muito precário e a gente resolveu meter a mão na massa e fazer um novo do zero. Para isso, a gente desmontou ele todo e reaproveitou essas madeiras e outras que nós tínhamos. Com o armário desmontado, resolvemos diminuir um pouquinho a altura dele. E para fazer a medida perfeita, a gente utilizou uma placa de isopor que nós tínhamos aqui para utilizar como régua. Só cortamos um pedacinho dessa placa e aí posicionamos ela em cima das madeiras que iríamos cortar posteriormente para servir de pés desse nosso novo armário. A medida fica mais ou menos assim. Ao todo serão 4 pés, e os pés terão 85 centímetros de altura e 45 de largura. Esse armário não vai ter nenhuma tábua na parte de baixo, então a estrutura base dele vai ser parecida com uma mesa, 2 pés e um tampão. Com os pés medidos e cortados, a gente mede o tampão. Como a gente não tinha madeira muito grande, a gente resolveu fazer 2 estruturas de mesa para colocar um tampão finalizado por cima, mas esse tampão mais grossinho a gente teve que fazer duplicado, porque vão ser 2 pés e um tampão, 2 pés e um tampão. Já já eu mostro como vai ficar a estrutura. A largura do tampão também é de 45 centímetros e a altura a gente colocou de 80 centímetros, para o armário ficar com um total de 1,60 m. Em seguida fomos medir essa madeira que encontramos no lixo, provavelmente era de algum painel de alguma casa e eles descartaram 2 dessas madeiras. E aí a gente utilizou aquele isopor para fazer a medida da altura, com a ideia de fazer portas de correr, e com a outra madeira a gente vai fazer uma altura de 1,80 m, que vai preencher os 2 tampões da parte superior. Essa peça de 1,80 m que vai ficar sobreposta na parte de cima desse armário, a gente, ao invés de botar 45 centímetros de largura, a gente aumenta para 52 centímetros. Isso vai possibilitar que esse tampão fique um pouco mais para frente e a gente consiga colar os trilhos nele. A gente só descartou desse painel essa parte que estava muito velha e as partes que estavam com furos. Com tudo cerrado, chegou a hora de montar a estrutura do nosso armário. Como eu havia falado anteriormente, a estrutura fica parecida com uma mesinha. A gente coloca os pezinhos na vertical e em cima acrescenta o tampo e prega isso como se fosse uma estrutura de mesa mesmo. A gente não utilizou parafuso, apenas pregos. Para reforçar um pouco mais essa estrutura, a gente acrescenta esse pedacinho de madeira aí, unindo o tampão com a perna, formando esse triângulo aí em todas as pontas. Por fim, a gente prega a perna da direita de um móvel na perna da esquerda do outro para formar um móvel só. Aí a gente posiciona no chão uma ripa de madeira onde irão encaixar os trilhos da parte de baixo e acrescenta essas ripas de madeira nas laterais para fazer uma espécie de batedor para a porta. Como aquela madeira do painel que pegamos para fazer de porta, ela é fina, nós também escolhemos canaletas finas. Canaletas são aquelas estruturas que guardam fios, sabe? Essas daí. Como vão ser 4 portas, a gente pegou 2 e tá colando uma na outra, para 2 portas ficarem posicionadas na da frente e 2 na do fundo, como guarda-roupa com 4 portas de correr. A cola que estamos utilizando nesse caso é o silicone. Feito isso, a gente cola esses trilhinhos naquela ripa de madeira que colocamos com o auxílio de Durepox. Acrescentamos o tampão de 1,80 m em cima daquela estrutura e pregamos. Pintamos a ripinha de madeira para melhorar o acabamento e acrescentamos 2 trilhos na parte superior utilizando fita dupla face. Como sobra a parte de trás das canaletas, a gente resolveu aproveitar para fazer o acabamento todo do armário. Para isso, a gente só vai tirar esse plásticozinho vermelho da parte de trás e colar uma fitinha branca na dupla face, para impedir que as pessoas se colem nessa dupla face e acabem tirando o acabamento do armário. Para colar as canaletas, a gente também utilizou Durepox. Na quina do armário só é sobrepor uma canaleta na outra. E como tínhamos comprado canaletas maiores, a gente aproveitou para fazer o acabamento lateral, naquelas ripinhas de madeira que pintamos de branco. Encaixamos as portas, 2 na frente e 2 atrás. A gente fez o cálculo do tampo de cima um pouco errado, então ficou faltando essa parte do fundo aí, e aí a gente colou uma tira e acrescentou no fundo. Com o resto da madeira fizemos 2 puxadores, e o armário que antes era assim, se transformou nesse lindo armário, e o próximo passo agora é cobrir essa janela daí de cima. Lembrando a vocês que a gente utilizou tábuas velhas, canaleta e prego. A porta pode ser aberta assim, uma para cada lado. Ou no caso de precisar retirar um gás, a gente pode enviar todas as portas para lá para a direita e deixar esse espaço aberto, ou fazer o inverso. E o restante do espaço a gente organizou assim, com o nosso banco do último vídeo, o canto alemão que a gente fez nos vídeos anteriores, e essa mesinha de centro que é provisória. A gente também vai fazer uma mesinha de centro e mostrar tudo aqui para vocês. E o resultado ficou assim. Se curtiu, deixa o like e se inscreve aqui no canal para dar uma força.